Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, prazer, Wagner Marinho, e desde já agradeço pela sua visita. Se for útil, se inscreva, comente, curte e compartilhe. E hoje eu trago para vocês o vídeo Hirão, o arquiteto do Templo de Salomão. De acordo com a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo, a Bíblia afirma que o templo foi construído sob o reinado de Salomão, rei do Reino Unido de Israel e Judá, que durante o reinado de Judá o templo foi dedicado a Javé, Jeová ou Jeová, cujo o interior do templo estaria a Arca da Aliança, na qual nela foi guardada as duas tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso do maná. A ideia da construção do templo partiu do rei Davi. O rei Davi da tribo de Judá desejava construir uma casa para Javé ou Yahvé, Jeová, aonde a Arca da Aliança ficasse definitivamente guardada. Ao invés de permanecer na tenda provisória, ou seja, o tabernáculo que existente desde o tempo de Moisés, segundo a Bíblia, esse desejo lhe foi negado por Deus, conforme está escrito em 1 Crônica, capítulo 28, versículo 3, que diz assim: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, derramaste muito sangue. Então, no entanto, isso seria permitido ao seu filho, ou seja, um do seu descendente. E, para surpresa, qual foi o filho beneficiado? Salomão, né? O Templo de Salomão, bem conhecido, cujo nome significa paz, né? Isso enfatizava a vontade divina que a casa de Deus fosse edificada em paz, né? Por um homem pacífico, como Davi era o homem que derramou muito sangue. Então, eles entenderam que Salomão seria o filho que edificaria a casa do Senhor. Então, Davi, ele comprou uma área localizada no Monte Moriá, para que ali viesse ser construído o templo. Está registrado em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24 ao 25, né? Em Crônica também, Crônica, capítulo 21, 24, 25. Ele juntou vários ouro, prata, cobre, ferro, várias quantidades de materiais, né, para poder distribuir muita riqueza para que esse templo fosse construído. E Salomão foi o sucessor que deu a continuidade a esse projeto do seu pai Davi. E é interessante que Salomão não chegou a gastar a totalidade da quantia na construção do templo, depositando, cedendo o tesouro do templo. Está escrito na Bíblia que Salomão, pretendendo levar adiante a ideia de Davi, seu pai, de construir um templo em louvor ao nome do Senhor e construir também um palácio para sua morada, solicitou auxílio de Hirão, o rei de Tiro, o qual era amigo do seu pai Davi e que trouxera várias madeiras do Líbano ali para construir a casa de Davi, o palácio de Davi. Então Salomão entra em contato com o rei de Tiro e ele, além de ajudar com materiais, madeira de cedro, pinho do Líbano, Salomão também pediu que ele também fosse enviado um homem sábio, que provavelmente ele já sabia quem seria, para comandar a construção do templo. Agora aí, o rei Hirão envia um comunicado enaltecendo a sabedoria e a inteligência do seu indicado, por nome chamado também Hirão Abife. Ainda se lê 2 Crônica, capítulo 2, versículo 13, nesse mesmo comunicado, o rei Hirão faz uma descrição detalhada da capacidade laboral, de Hirão. Vamos ver. Diz assim: trata-se de um homem que sabe trabalhar em ouro, em prata, bronze, ferro, pedra, madeira, púrpura, jacinto, linho, escarlate, laura e todo gênero de escultura, e é capaz de inventar engenhosamente tudo que seja necessário para qualquer trabalho e trabalhará com os teus artistas e com os artistas do teu pai. Então essa é uma boa descrição que o rei Hirão de Tiro dá referência a das habilidades que esse homem tinha. 1 Reis, capítulo 7, estão bem especificados. Se você ler o capítulo 7, está bem especificado os trabalhos desenvolvidos por Hirão no templo. São enumeradas todas as obras por ele realizadas.
em destaque as duas colunas, né, de bronze que depois de construída ele denominou as de Joquim e Bus. Estava colocada respectivamente à direita e à esquerda da entrada do templo, representando Judá e Israel, os dois reinos que foram unificados por Davi, pai de Salomão. Então, 1 Reis capítulo 7 e versículo 40 diz assim: depois fez Irão, esse grande arquiteto, esse arquiteto que veio para construir o templo de Salomão. Depois de Irão ter feito as pias, as pás, as bacias, acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Então, é isso aí. Você que está acompanhando aqui o canal, está vendo a história dessa aliança entre os fenícios e o povo de Israel, né? Através do tratado que eles tiveram com o rei Davi e sucessivamente com o rei Salomão. Mais para frente, depois da morte do rei Salomão, aí os reinos eles se dividem, né? Aí essa aliança praticamente será quebrada. Aí aqueles amigos do povo de Israel passam a ser agora inimigo, né? Mas é outra história que a gente pode mais para frente estar falando. Tá, existe duas versões bíblicas para a origem desse arquiteto chamado Irão Abif. Em 2 Crônica está escrito que ele era um filho da tribo denominada Dan, enquanto que em Reis ele é tido como filho de uma mulher viúva, originária da tribo de Naftali, que se você consultar, vamos verificar que realmente existiam essas duas tribos, a tribo de Dan e a tribo de Naftali. Tá ali, estavam situadas tudo na redondeza ali de Tiro. Para dar mais uma veracidade a essa afirmativa, deve salientar que as duas versões bíblicas afirmam que Irão teria sido um homem que morava na cidade de Tiro. Esse relato é muito significativo porque Tiro era um dos centros de trabalho da região de Adonis, portanto um local de um aglomerado populacional. Então os testemunhos conflitantes acerca da identificação da tribo que sua mãe pertencia pode ser explicável, né, pelo fato de que talvez ela não fosse uma judia propriamente dita, porém era oriunda de uma das tribos. Aos olhos da maioria dos historiadores, é interessante manter a afirmação que o arquiteto do Templo de Salomão tinha sangue, judeus. O nome Irão, Abi ou Abif, ainda causa controvérsia entre os estudiosos das escrituras sagradas. Parece que Abif não seria propriamente parte do seu nome, pois Ab ou Aba em hebraico significa pai. A letra I teria significado de meu, né? If também significa meu. Portanto, o nome Irã Abif deveria ser traduzido por Irã ou Irão, meu pai. É necessário acrescentar aqui que entre os judeus essa expressão pai significava uma honraria pessoal, né, proveniente de ser assim nominado. Por exemplo, o pai Abraão. Então é uma honraria ao pai, não que ele era o pai literalmente, né, mas em honra era o Senhor, né? Tem uma passagem que os judeus falam, meu pai Abraão, tem uma conversa com Jesus Cristo, né? E eles falam essa expressão, né? Podemos significar também que Irão é meu pai, ou ele pode ser também considerado como meu conselheiro, meu mestre, senhor, enfim. Como os estudiosos dizem, essa expressão pai significa honraria, tá? É interessante salientar que em 1 Reis, capítulo 7, 14, o 13 e o 14, não é feita referência a esse segundo nome. Só aparece Irão, sendo encontrado somente em 2 Crônica, capítulo 2, versículo 13 e 14. Né? Na verdade, o nome Irão é representado para muitos como abstrato de uma ideia de um arquiteto ou o pedreiro que construiu o Templo de Salomão. O interessante é que ele está ali, né, na Bíblia Sagrada, e Salomão sabia do conhecimento que
os fenícios tinham, né? Na questão arquitetônica, enfim. E ele pediu ajuda ao rei de Tiro justamente para auxiliar. E esse Irão era um homem capaz, era um homem que sabia os traços do projeto, porque Davi só colocou os traços, né? Recebeu os traços do templo. E esse Irão, ele foi aquele mestre de obra, aquele mestre dos mestres, ou seja, o arquiteto que leu ali aquela planta, né? Até porque naquela época, se a gente for vermos, poucos tinham conhecimento da matemática, né? Então isso era algo que poucos tinham essa habilidade, né, de entender os cálculos. Irão foi esse grande arquiteto e construtor do Templo de Salomão. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos ter mais vídeo e ficam na paz.